Boa noite aos nossos queridos amigos, irmãos que nos honram com a sua presença aqui na casa do nosso Pai. Uma boa noite para você que nos acompanha das redes sociais, do YouTube. Hoje nós estaremos tendo mais um estudo sobre essa temática, sobre a mesa do Pai que Ele tem preparado para cada um de nós. Mas antes de nós iniciarmos o nosso louvor, eu convido você a curvar a sua fronte para juntos falarmos com o nosso Deus. Senhor, nesse momento, Pai, nós queremos nos esvaziar de nós mesmos, para que o Teu Santo Espírito habite em nós e venha aceitar, Senhor, nesse momento o nosso louvor. Sabemos que, apesar de sermos imperfeitos e o nosso louvor ser imperfeito, nós o dedicamos de todo o nosso coração, Senhor. Que o Senhor possa traduzir aquilo que nós queremos expressar através da nossa gratidão, através das nossas emoções, através do nosso louvor. Nos encha com Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. E é com essa ansiedade, com essa motivação que nós seguimos vivendo, com os pés na terra, vivendo nesse mundo, mas com os olhos fixos no céu. Vamos juntos louvar o nosso Deus. Nós almejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Essa promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Um novo dia surgirá quando Jesus aqui voltar. Todo o pranto findará, só alegria haverá. Não mais tristeza, não mais a dor, lá reinará o amor. Finalmente verei e adorarei o meu Rei, meu Salvador. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Agora cantaremos Mansão sobre o Monte. E eu peço que vocês fechem os olhos e imaginem o quão maravilhoso que será esse grande dia. Cante com o coração. Aguardo o dia
sussurrou temores entre crianças a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Amém. Amém. Hoje é o encerramento da nossa programação, né? Há um lugar na mesa. E eu confesso que quando eu entrei e vi essa mesa, eu me lembrei muito de um sermão que um pastor fez uma vez, que ele disse que uma profeta teve a visão que lá no céu terá uma mesa, e essa mesa, cada lugar terá o seu nome. E caso, né, aqueles que não foram para o céu, aquele lugar nunca será ocupado, porque ele foi reservado para você. Isso tocou muito o meu coração e eu fiquei imaginando, Deus já preparou tudo, né? Já tem o nosso lugar reservado na mesa dele, só basta a gente aceitar. Então eu convido a todos a ficarem em pé e cantarmos juntos "Há um lugar na mesa do Pai". Evangelho eterno, a grande comissão dada pelo Mestre no seu retorno ao céu. É a graça excelsa eterna, graça soberana, sim, a graça que procede do coração de Deus. Graça é estendida a todo que aceitar, alimento rico de vida e salvação, e a mesa já está posta, aguarda quem quiser, pois o tempo é agora de conforto e perdão. Há lugar para quem não tem mais esperança, há lugar para quem se sente em rejeição, há lugar para quem caminha solitário sem amor, e para quem carrega a culpa do pecado sem razão. Há lugar para quem a morte trouxe o luto, há lugar para todo aquele em desilusão, e há também lugar para quem foi perdoado ou perdoou, e alcançou o dom divino, alcançou a salvação. Há lugar para todos nós na mesa do Pai. Há lugar para quem não tem mais esperança, há lugar para quem se sente em rejeição, há lugar para quem caminha solitário e sem amor, e para quem carrega a culpa do pecado sem razão. Há lugar para quem a morte trouxe o luto, há lugar para todo aquele em desilusão, há também lugar para quem foi perdoado, perdoou, e alcançou o dom divino,
firmou, alcançou a salvação. Há lugar para todos nós na mesa do Pai. Essa mesa já está posta e aguarda quem quiser, pois o tempo é agora de conforto e perdão. Há lugar para todos nós na mesa do Pai. Há lugar para todos nós na mesa do Pai. Amém. Convido a todos agora a curvar suas frontes. Vamos falar com Deus. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos novamente em sua casa. Pai, abençoe aqueles que estão aqui, as famílias representadas e aqueles que também não puderam vir. O Senhor sabe os motivos. Pai, pedimos agora que fique com o nosso irmão Jorge, que ele venha falar ao nosso coração, seja guiado pelo Espírito Santo. Abra nossa mente para entendermos a sua vontade em nossas vidas. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que gostoso estar aqui, né? Um dia assim tão maravilhoso, né? Tão assim agradável, né? O clima. E que bom que você esteve aqui, estão aqui, né? E agora chegou o momento de ganhar brindes. E todos ganharam o papelzinho que vai ser sorteado. Quem não ganhou, ergue a mão. Todos ganharam. Então tá, vou usar aqui pro Paulo, ficou sem ganhar o papelzinho. Vamos fazer o sorteio aqui então. Coloca aqui o dele bem no aqui, mexe bem. Então vamos lá, Jane, tira o papelzinho. Primeiro brinde vai para quem? Vamos lá. Pode falar. 86. 86 final. O não vale não. Não vale. Não vale. Parabéns, Jorge. Mais um. Há bastante brinde hoje, é. A árvore está bem repleta de brinde. Ah, não, é o meu, então deixa. Seu. Não, Jorge. Não, o brinde é seu. Não tem problema, já. Nós estamos vendo aqui, tem testemunhos aqui, ó. Só falta. Bom, o meu não vai sair porque eu não tirei. Final 88. 88. Ah, Mábila. Aí. Brinde da Mábila. Parabéns, Mábila. Estamos vendo aqui. Mexe mais, mexe aí. Final 93. A Irmã Luzia. Lá da Irmã Luzia. Ó, pode ir por ali, ó. É o final, né? Porque o número é tudo igual, né? Finalzinho. Vamos ver aqui. Tem mais 2 brindes, Jane. Mais 2. Vamos lá. Final 97. Ah, Leila. Parabéns, Leila. Final 96. 96? Ninguém? Ô, gente. Então vamos lá de novo. 82. 82, o irmão Edson. Pronto.
Quem não ganhou vai ficar para a próxima oportunidade, né? De nós termos mais brindes aqui. São muitas as histórias que ouvi, falando sobre a vida de Jesus, milagres incontáveis que não vi, dores que ninguém jamais pôde sentir. Tantos sacrifícios ele fez, renunciou sua vida por amor, nasceu como homem, sendo o próprio Deus, e foi rejeitado pelos seus. De tudo isso que passou, não há gesto de maior valor do que o sacrifício que nos trouxe à luz, o sacrifício. Sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho de ter-nos novamente em sua luz. Na verdade nos salvou, foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Ainda penso em tudo que ouvi. Como pode um homem amar-nos tanto assim, levando em seus ombros meu pecado, assumindo toda a culpa em meu lugar. O que farei para que tudo que ele fez não seja em vão, mas transforme o coração, o sacrifício feito lá na cruz pra mim. Agora tenho que retribuir o sacrifício feito por Cristo. Não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho de ter-nos novamente em sua luz. Foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior sacrifício
Boa noite aos irmãos. Boa noite também aos irmãos que estão em casa, nos assistindo pelas redes de comunicação. Queridos, que bom que estamos aqui, né? Na casa do Senhor para ouvir, nos abastecermos da sua palavra. E desde já então, eu peço que os irmãos peguem a Bíblia, vocês também que estão em casa, vamos abrir as Escrituras e vamos estudar um tema importante nessa noite. O tema será a nova terra. E tudo baseado aqui, que nós já falamos, na mesa do Pai. Então, o Senhor, Ele tem uma mesa preparada para nós além desse mundo. Olha que maravilha, né? Nós começamos então esse evangelismo na sexta-feira à noite. O pastor estava aqui pregando para nós. E ele pregou Salmos 13, né? Salmos 13, capítulo 13 lá de Salmos, da oração e a fé de Davi. Né? Davi orou muito, né? Para que o Senhor fizesse a obra que tinha que ser feita nele. E também, ontem, de manhã, aqui no sábado, no culto de sábado, nós estudamos 1 Pedro, né, capítulo 1, 2 e 3, falando da igreja, a perseguição que vai existir ainda num determinado tempo do futuro, e isso vai acontecer, né? E também nós reiteramos ainda que as nossas autoridades ainda elas mantêm a ordem, porque tem os anjos, os 4 anjos que estão segurando os 4 ventos da terra, né? E vai chegar um momento que a perseguição vai aumentar e nós vamos ter que estar contrito com o nosso coração. Mas Deus tem uma mesa, né, para nós, esperando por nós lá no céu. E nós vamos estudar então. Primeiramente eu quero que os irmãos abram em Lucas, nós vamos fazer uma introdução aqui para chegarmos então no tema da nova terra. Irmãos, abrem lá em Lucas capítulo 14, por favor. Lucas capítulo 14, verso 15, vamos ler ali. Aqui nesse capítulo de Lucas, capítulo 14, vai falar da parábola da grande ceia. Se nós lermos todo o capítulo, nós não vamos ler, nós vamos só dar uma introdução ali no verso 15, ó. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Então, o significado dessa parábola é o desejo, né, que Jesus tem, e ele respondeu a essa pessoa aqui. Certo homem, ele estava preparando um banquete e convidou muitas pessoas. Mas na hora de começar o banquete, enviou o seu servo para dizer os que haviam sido convidados, venha, aqui é o sentido que a parábola vai dizer, só estou resumindo, tá, meus irmãos? Para nós fazer uma introdução. Venham, pois, tudo está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. Na parábola vai dizer isso. Então, a parábola da grande ceia é uma introdução feita por Jesus Cristo para nos mostrar o grande empenho de Deus para a nossa salvação para a eternidade. Que maravilha, né? Então percebe-se que o convite é emitido a todos. A entrada no reino de Deus, que Ele tem preparado para todos, a Nova Jerusalém, né, meus irmãos? É com base na graça, que nem foi cantado no hino da introdução nossa que foi cantado. Só depende de mim e de você para nós estarmos lá. E agora então nós vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Você sabia, queridos irmãos, que desde o século 23 aparece nos mapas cartográficos da Europa uma ilha chamada Brasil. Nome Brasil, olha que interessante. Mas como assim? Segundo os historiadores, a Ilha Brasil ou a Ilha Ibrasil, né? Ela faz parte da cultura mítica celta da Irlanda. Segundo os celtas, esta ilha seria um lugar paradisíaco, né? Onde o sol estaria sempre brilhando e seus habitantes seriam sempre felizes. Então essa ilha existe aí
lá na Irlanda, né? A ilha passa a ter conotações cristãs, passando a ser considerado o Éden perdido. Esta busca da humanidade por um lugar perfeito, paraíso perdido, mostra que o ser humano sabe que este não é o nosso lugar e que esperamos um lugar melhor. Você espera um lugar melhor, meu irmão, do que esse que estamos vivendo aqui? Está convicto disso? Tenha fé em Jesus? Mas a Bíblia, ela é cheia de promessa, né? E uma das promessas está aí no capítulo 21 de Apocalipse. A Bíblia, ela fala, né, através do Salmo 23, embora o Salmo 23 ele seja conhecido como Salmo do Bom Pastor, a metade final dele apresenta Deus como um anfitrião generoso. E é nesse contexto, então, que nós apresentamos uma promessa incrível a nós. Salmos 23, 6. Abre lá, Salmos capítulo 23, verso 6. Você que está em casa também, abre a Bíblia, se puder, no Salmos 23, verso 6. A Bíblia diz assim, Salmos 23, verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente foi pensando nas palavras do amado, Salmo 23, que o Senhor Jesus repetiu a promessa quando disse aos discípulos. Aí lá em João, capítulo 14, ele vai dizer para os discípulos. Pode abrir, João capítulo 14. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer aos discípulos, desesperado, né? Com esse mundo que nós vivemos. Aí o Senhor vai responder. João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 até o 3. A Bíblia diz assim, ó, Jesus respondendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos o lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Que maravilha, né? A promessa de uma vida eterna em um lugar melhor é repetida na Bíblia constantemente. Desde a perda do Éden por nossos primeiros pais, quando pecaram, Deus ele tem prometido um retorno ao paraíso. Mas como é esse lugar? Como que nós vamos para um lugar sem saber o que tem lá? A Bíblia também nos fala desse lugar. E nós vamos conhecer agora, aonde que é essa terra, o que tem lá. Nós estamos almejando esse lugar, meus queridos irmãos. Apocalipse capítulo 21, verso 1. Vamos iniciar para nós conhecermos então esse lugar que a Bíblia tanto fala. E nós vamos estar lá um dia, eu e você. Verso 1 do capítulo 21 diz, vi novo céu e nova terra, pois os primeiros céus e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Quando Deus criou o mundo, lá no começo, que Deus fez o jardim do Éden, Ele viu que tudo era muito bom, o mundo era perfeito. O pecado estragou o mundo, queridos. Cardos e espinhos apareceram depois do pecado. Plantas, animais tornaram-se venenosos. Não era para ser assim. Os animais tornaram-se ariscos e violentos. Os animais não eram dessa forma. Homens tornaram-se avarentos, pecadores, matadores. Ele refaz o mundo perfeito aqui em Apocalipse. Tudo de mal, contaminado ou ruim, foi queimado no lago de fogo. Porque aqui nós estamos falando já na profecia depois do milênio. Veja bem, né? Tudo foi queimado no lago de fogo. E agora também já se extinguiu tudo. Aquilo que nos fazia mal, aquilo que nos perturbava, aquilo que nos deixava cansado, aflito, tudo se acabou. O primeiro céu e a primeira terra
contaminados pelo pecado, já não existe mais. O que existe agora é um novo céu e uma nova terra. Olha Apocalipse 21, verso 2. Olha aí para você ver. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornado para seu esposo. No meio do planeta está a cidade que Deus construiu, chamada Nova Jerusalém. Já já nós vamos falar um pouquinho dela. Olha o capítulo 21, verso 3 a 5. O que João vai dizer na visão que Deus está dando? Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus mesmo, Ele fala com João agora pessoalmente, e Ele afirma, queridos irmãos, algumas coisas impressionantes. Impressionantes quando nós lemos o texto nas entrelinhas. Deus, Ele irá morar aqui nesta terra. Olha que interessante, aqui nessa terra mesmo, do jeito que está, vai ser transformada, purificada, e a Nova Jerusalém vai estar aqui. Não existirá mais choro, nem causas de choro, luto, morte, dor. Já imaginou um lugar onde não existe cemitério? Já imaginou, queridos irmãos, não existe velórios, não existe hospitais e farmácia, não existe nada disso. Olha que maravilha. Não vai ter dentistas ou cuidadores. Lá também não existirão prisões, polícia ou delegacias. Não existirão nada disso. Este é um lugar perfeito, sem doença, sem medo, sem morte, sem dor. Essas preocupações que nós temos hoje não vai existir mais. João está falando isso porque ele viu, o Senhor falou para ele e ele revelou para a igreja. Deus mesmo fará nova todas as coisas, e ele prometeu isso com a sua boca. Esta grande cidade é literal, mas também ela possui características simbólicas, queridos irmãos. O anjo convida e leva o apóstolo João a contemplar a noiva do Cordeiro, mas quando João vê, ele enxerga uma cidade. Apocalipse 21, olha o verso 9 e o 10. E veio a mim um dos 7 anjos e falou comigo dizendo: vem mostrar-lhe a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que Deus descia do céu. Sabemos, irmãos, que a noiva de Cristo é quem? A sua igreja. Lá em Efésios capítulo 5, verso 23 e 24, nós não vamos ler lá, mas Jesus, ele fala que a noiva é considerada como um casal. O marido é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça da igreja. A noiva aqui é quem, irmãos? É a igreja. Eu, você, nós somos a noiva de Cristo. Mas vai chegar uma hora que essa noiva vai estar casada e vai se tornar a Nova Jerusalém, a esposa do Senhor. Quando a Nova Jerusalém descer para a terra, o casamento já foi feito. Quando que acontece esse casamento? Quando Jesus voltar para nos resgatar. Por enquanto nós somos a noiva, mas um dia nós vamos ser a esposa. Essa é a característica bíblica que diz. Olha o versículo 16 e 17. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura.
E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é de um anjo. Note que o tamanho do muro, 144 côvados, e a cidade, 12.000 estádios de cada lado, logo sua área é de 12.000 vezes 12.000, isto é, 144 milhões de estádios. Claro que a repetição aqui dos 144 mil nos lembra o número simbólico, que representa a totalidade também dos salvos. Se a gente for concluir isso aqui, muitos pensam que é uma cidadezinha pequena, a Nova Jerusalém. Mas se o homem tem capacidade de fazer uma cidade, imagina Deus. Cidade grande o homem faz, imagina Deus. A cidade é, portanto, um símbolo na totalidade do povo do Senhor, salvos pelo sangue de Cristo como primícias. O que habita este santo lugar está numa cidade especial. Primeiro, quem a construiu foi o próprio Deus. Lá em Hebreus, quando nós abrimos no capítulo 11, verso 10, pode abrir em Hebreus capítulo 11, verso 10, volta um pouquinho. Hebreus 11, verso 10. Olha que interessante. A palavra de Deus diz para nós, em Hebreus capítulo 11, verso 10. Porque, capítulo 11, verso 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Lembra que eu falei que o homem pode construir cidades muito grandes? Agora imagina Deus, que já construiu a Nova Jerusalém. Mas agora aspira uma prática superior, isto é, celestial, pois isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Esta é uma cidade extraterrestre. Extraterrestre, mas podemos dizer assim, ela foi construída fora da terra. Só por isso, queridos irmãos, Deus trará para cá, e ela será o lar dos santos. Santos, todos os santos. Aqueles que faz a vontade do Senhor, de Apocalipse 12, verso 17, lembra lá? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunha de Jesus. Mas como é essa cidade? Vamos em Apocalipse 21, verso 11. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de laje, como cristal resplandecente. Apocalipse 21, verso 11. O jaspe pode ser amarelo, ele pode ser marrom, ele pode ser verde, mas o mais comum é ser vermelho, a pedra de jaspe. Ela é cercada por um muro muito alto, de cerca de aproximadamente 65 metros de altura, e o muro e a cidade têm 12 fundamentos de pedra preciosa. Ela tem também 12 portões, 3 em cada lado da cidade, e nos portões tem o nome dos apóstolos, e nos 12 fundamentos os nomes das tribos de Israel. Tinha grande e alta muralha, que diz lá em Apocalipse 21, vamos ler o verso 12 e 14. Apocalipse 21, verso 12 e 14. Apocalipse 21, 12 e 14. As portas, tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas, de uma só pérola, a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente.
Imagina agora um portão formado por uma única pedra. Um portão com quase 60 metros, isso mesmo, isso é chamado do portão da Nova Jerusalém. Como já foi dito, cada portão é feito de uma pérola, mas ela tem uma praça feita de ouro puro e transparente. Nós sabemos que isso não existe, precisamos compreender que muita coisa que João viu, não conseguiu entender, mas, né, ele tentou escrever com as palavras que tinha as coisas que ele conhecia. Vamos abrir agora Apocalipse 21, verso 16. Verso 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento de largura e altura são iguais. Então, embora já dissemos que há um símbolo nesse número, eles são ao mesmo tempo literais. Mas para mim essa é a informação mais impressionante. Um estádio corresponde a aproximadamente 185 metros. Né? Sendo assim, seu anjo pediu os 4 lados, deu a medida de 2.200 quilômetros. Alguns pensam que este é o total dos 4 lados. Neste pensamento, cada lado da cidade teria 500 quilômetros. Já eu, como tantos outros, né, intérpretes ou também alguns irmãos, prefiro pensar que estes 2.200 quilômetros se referem a cada lado da cidade. O mais incrível é que o texto afirma que a altura da cidade é a mesma largura do comprimento no nosso cálculo. 2.200 quilômetros de altura. Para entendermos o que isso significa, né, vamos lembrar que um prédio mais alto do mundo, lá em Burj Khalifa, tem 828 metros de altura. O Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, tem 8.848 metros. Significa que ele tem 9 quilômetros de altura. Né? Então, isso significa que os aviões voam entre 9 a 11 quilômetros de altura. Então, por esta altura, a cidade chega onde é hoje, exosfera, que é a última de proteção da Terra, bem acima do exemplo da Estação Espacial Internacional, e fica 408 quilômetros. A gente está fazendo aqui só um teste, só um comprimento para a gente saber qual que é o tamanho da Nova Jerusalém que vai habitar na Terra. Mas isso aqui é um estudo para depois. Se você acha que isso não é possível, lembre-se que quem construiu a cidade foi Deus. Será que a cidade é uma cidadezinha dessas que a gente tem na Terra, como Tóquio, São Paulo, Nova York? Não, né, queridos irmãos? Porque olha Apocalipse 21, verso 22 e 23. Vamos ler lá. Olha, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A presença de Deus, então, na cidade, muda toda a configuração da natureza. Na cidade não há iluminação, que nem nós temos aqui. A iluminação é o próprio Senhor. E vamos para Apocalipse 21, verso 24 e 26. As nações andaram mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Esse texto é muito importante, amados irmãos, porque impede que caiamos no erro da super espiritualidade da nova terra. Né? Existe um filme ali que a gente vê do Mazzaropi, quando as pessoas morrem, vão direto para o céu. Vocês já repararam isso? Né? A gente vê na internet isso aí. Neste conceito popular, eles chegam no céu e tudo fica muito chato, né? no filminho dele lá. Mas isso não é verdade, isso aí está caído por terra. Esta ideia popular não é verdadeiro sobre o conceito da nova terra. Olha que o texto fala sobre nações, reis, glória e honra. Os seres humanos continuarão se organizando em sociedades. Cristo será o grande imperador da terra e do universo, mas continuarão existindo de alguma maneira nações, povos, reis, governantes. Sabe o que mais teremos lá na nova terra? Isaías capítulo 65 nos explica. Isaías 65, verso 21 e 22. Vamos abrir. Isaías
No tempo dele, ele já falava dessa nova terra que ia existir, aonde nós iremos habitar um dia. Isaías 65, verso 21 e 22. Sessenta e cinco, 21, 22. Isaías 65, 21, 22. Vamos ler. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Sim, muitos perguntam se iremos trabalhar no céu, trabalhar nessa nova terra. Com os cérebros perfeitos, não mais limitados pelo pecado, poderemos atingir as maiores alturas do conhecimento, ciência, artes e tecnologia. Muitos afirmam que nós vamos ficar sem fazer nada na nova terra, mas não é dessa forma, né? Teremos os dias ocupados de atividades diversas e todos os sábados iremos à grande capital, a Nova Jerusalém, para adorar ao Senhor. Porque como novos céus e nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Isaías, um pouquinho aí, para frente, 66, verso 22 e 23. Vai lá, Isaías 66, verso 22 e 23. Isaías 66, verso 22 e 23. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá todos a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Este lugar, ele é perfeito e é o Deus que tem preparado para nós. Aqueles que amam, não é possível sequer imaginar, aqueles que o amam, não é possível sequer imaginar as possibilidades que teremos lá, onde passaremos a eternidade. Sem tristeza, sem mal e pecado, apenas a perfeição. A eternidade na presença de Deus. Você não quer estar lá, queridos irmãos? Critérios para estar nessa nova terra. Também a Bíblia nos apresenta. Tem alguns critérios para nós estarmos nessa nova terra. Então vamos ver os critérios que Deus... Primeiro vamos ver quem não estará ali. Abra em Apocalipse, voltando lá, 21, verso 8. Quem não estará nessa nova terra? Apocalipse 21, verso 8. Quanto, porém, 21, verso 8, acharam? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a partes que lhe cabe será o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, covardes não é aqueles que têm medo de brigar, vamos dizer assim. Covardes, no termos bíblicos, são aqueles que temem tomar uma posição ao lado de Deus aqui na terra. Esses são os covardes. Não é aquele que foge de briga, não. Pode ser medo do patrão, do namorado, da esposa, da situação financeira, dos amigos, não importa. Covardes são todos aqueles que não entregam a Deus por algum motivo pela qual tem medo. Incrédulos. O mundo tem cada vez mais incrédulos. Gente que não acredita em Deus, na Bíblia ou nas promessas bíblicas que está escrito. Esses são os incrédulos. Abomináveis. Quando a gente abre em Lucas, não vamos abrir, mas capítulo 16, verso 15, eu vou ler aqui. Lucas capítulo 16, verso 15. E disse-lhe, vós sois os que vos justificais a vós mesmo, diante dos homens, mas Deus conhece... Deixa eu achar aqui que me perdeu aqui. Capítulo 16, verso 15, está aqui.
E disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Então, abominações, aqui em Lucas está dizendo, né? Jesus, ele associa a abominação à adoração de Mamon, né? Ao Deus do dinheiro, da riqueza. Está também associada ao egoísmo, à ganância, impuros, do grego pornol, de onde a gente vem a palavra pornografia, tudo aquele que pratica atos sexuais ilícitos. Então é abominável a Deus. Feiticeiros, que diz ali no 21, verso 8, feitiçaria, adivinhação ou qualquer coisa semelhante, representa aqueles que envolvem com a magia, feitiçaria e ocultismo. Então esses são os feiticeiros. Idólatras, qualquer um que coloca alguma coisa ou alguém à frente de Deus. Isso é um idólatra. E mentiroso, trapaceiro, mentirosos, fofoqueiros e desonestos. Esses são os mentirosos. Este grupo não tem lugar no reino de Deus. Mas este outro grupo terá as portas abertas. Olha aí, verso 14 de Apocalipse 22. Agora é Apocalipse 22, verso 14. Um pouquinho, a página da frente. Esse grupo aqui é o que vão entrar as portas da Nova Jerusalém, ó. 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Entrem na cidade pelas portas. Se nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e lavarmos as nossas vestiduras, simbolicamente, as nossas obras de justiça, representadas por vossas vestes do sangue do Cordeiro, nós entraremos nessa cidade. Isto é, aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então teremos as portas das cidades abertas diante de nós, perante ao Cordeiro. Acima de tudo, ali será o lugar, na Nova Jerusalém, onde estaremos para sempre com Jesus. Ele convida você, eu, para sentar, né, à mesa com Ele. O próprio Senhor será o anfitrião que nos receberá com hospitalidade em seu reino, como já lemos no Salmo 23. Né? Eu vou ler novamente aqui, Salmos 23, verso 5, verso 6, diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E diz Jesus, Apocalipse, capítulo 3, vamos lá no capítulo 3 agora de Apocalipse. Olha o que Jesus diz, capítulo 3, verso 21. Capítulo 3 de Apocalipse, verso 21, Jesus diz assim, ó: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Não deseja você aceitar o convite de Cristo para se assentar à mesa do Pai na eternidade, queridos irmãos? Lógico que nós desejamos. E para isso, então, nós temos a certeza que um dia nós estaremos na Nova Jerusalém, porque Deus, Ele revela para nós que Ele vai construir esse lugar. E nós, pela fé, acreditarmos em Sua palavra, sermos crentes verdadeiramente, chegaremos lá, eu, você, nossa família e nossos irmãos também que já morreram em Cristo Jesus. Porque que nem diz aqui, Apocalipse, tem os que não vão entrar, mas tem também os que vão entrar. Amém? Então, para nós encerrarmos esse estudo, eu convido o Jorge, convido também o Paulo, para nós cantar para nós aqui, e nós encerrarmos com a graça do Senhor.
escondendo a salvação. Um milagre ao erguer as duas mãos. 7 dias gastos rodeando Jericó, um clamor de fé e a libertação. Pessoas são comuns, como eu e você, permitindo Deus usar o seu poder. Fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Gigante ali, bloqueando a luz do sol. 5 pedras pra fazer o chão tremer. Uma gravidez dias antes de casar. A emoção de ver Jesus nascer. Pessoas tão comuns como eu e você, permitindo Deus usar o seu poder. Fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Um Deus que é infinito em saber, escolheu usar a limitação do meu ser. Eu apenas permitir. Fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir. Fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Convido os irmãos a ficarem de pé e nós vamos fazer uma oração. Querido Deus, amado Pai que estás no céu, queremos fazer parte da mesa do Senhor, fazer parte da nova terra que o Senhor preparou para todos os remidos. Mas para isso, Pai, nós pedimos que o Senhor nos conceda o seu Santo Espírito, para primeiramente nos colocar em nossa mente, colocar em nosso coração e fazermos que
nós sejamos repletos do Seu Espírito Santo para que possamos caminharmos junto rumo a essa terra. Senhor, o Senhor sabe o quanto somos pecadores e necessitamos muito da Sua graça. Por isso, nos ajude, Pai, que o Seu Santo Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que possamos sempre fazer a Sua vontade. Abençoe todos os nossos familiares, os irmãos que estão em casa, que o Senhor possa fazer a vontade do Senhor em todos nós. Te pedimos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer ao irmão Jorge pela palavra, agradecer também quem nos acompanhou de casa, pelo Facebook, pelo YouTube, e vocês também, que a gente possa ter uma boa semana acompanhadas na presença de Deus. Amém? Que vocês vão com Deus para casa.